Um filme onde tem exploração infantil? Realmente, Pequeno Príncipe, o mundo se tornou adulto demais. Ai ai, uma história cheia de filosofias e referências pegado do seu próprio livro. Ué, você não sabia que esse filme foi criado através de um livro? Pois bem, agora sabe. Enfim, vou te fazer uma pergunta. Esse desenho aqui te assusta? Caso me responda que sim, eu consigo ver que seu mundo ainda continua a ser de uma criança, pois isto não é um chapéu, é uma jiboia que fez cadeia alimentar. Continuando, o filme mostra como uma criança deixa de aproveitar a sua infância, então ela vira um mini adulto. Deve pensar muito sobre boleto, conta, imposto, fatura e essas coisas. Enfim, continuando, o mais interessante é ver como a arte, tanto do livro quanto do próprio filme, são um pouquinho, tá? Só um pouquinho, não leva pro pessoal, não. Semelhantes e isso me traz lembranças. Ai, é tão bom poder compartilhar histórias. Me sinto uma idosa. Já me identifiquei com a protagonista. Muito eu quando tá nervosa e quase indo pro show do Michael Jackson. A mãe e a filha pensam juntas e agem juntas. Ai, que bonitinho, tá mãe e tá filha. Tá, enfim, continuando. A vida da menina muda quando ela conhece um senhor, que um dia já foi um aviador. Ele a mostra e a ajuda a reencontrar a sua infância. Uma coisa que deveras bonita, velho. Olha que graça. É muito bonitinho. Parece relação entre vô e neta. Ai, como eu queria ter uma relação assim com meu vô. Pena que ele faleceu. E ele começa a contar a história do Pequeno Príncipe. Tem uma parte, inclusive, que é a parte da caixa, da ovelha. Cara, eu lembro quando o Pequeno Príncipe pediu para o aviador desenhar o carneiro. E o carneiro era a própria caixa. Demorei bastante tempo para entender. Essa cena eu a vi no livro, e eu não entendia muito essa cena. Hoje em dia eu entendo, porque foi explicada para mim depois de, quebrar a cabeça, enfim. Após o aviador desenhar o carneiro, o Pequeno Príncipe, preocupado, pergunta se seria necessário muito capim para o carneiro. Mas capim no meio do deserto? Ok, né? Pois onde ele morava era tudo muito pequeno, e o aviador então diz que não teria problema, pois o carneiro era muito pequeno. Porém, o Pequeno Príncipe não achou tão pequeno assim, e logo o menino mostra o carneiro novamente e diz que adormeceu. Bem, eu não consegui ver o carneiro dormindo. Realmente eu não consegui ver mesmo. Mas assim como quando lemos um livro e imaginamos as cenas, podemos olhar para o desenho do aviador e imaginar o carneiro dormindo. Após a menina ler essa primeira parte da história, sim, a menina estava lendo, né? A menina estava, o aviador foi lá e entregou para ela uma folhinha através de folhinhas de papel, avião de papel. A primeira parte da história, ela se interessa e gera curiosidades. Então, ela decide largar os afazeres e irá até o senhor, para o velhinho, para poder saber mais. Então, ele conta mais um pouco da história e diz que o Pequeno Príncipe morava em um asteroide B612. Também pode ser conhecido como B612, tá? B612 para vocês, minhas crianças. O senhor sobe com a menina para um lugar alto da casa e eles veem o pôr do sol. E ele diz que o Pequeno Príncipe adorava o pôr do sol. Existe uma frase interessante sobre isso. Muito bonita também. E sobre o planeta pequeno que tinha suas desvantagens. Ele precisava de um carneiro para comer os brotos de baobá, pois se deixasse crescer, virava uma catástrofe. Uma catástrofe. De repente, uma planta começa a crescer e ele cuida dela. E ela se transforma em uma rosa. Na verdade, a rosa, que como ela mesma diz, era a única rosa. Mas o mais triste era que os dois se amavam, mas eram jovens demais para saber como amar. Então, por ele ter dúvidas, a deixou. O que acontece muito hoje em dia, né? Ninguém tem maturidade para se relacionar. Pois é, não se sabe, ninguém sabe namorar como hoje. Felizmente,
A vida não é um morango. Depois que o pequeno príncipe fugiu, ele passou por vários asteroides e conversou com os donos. No primeiro asteroide que pousou, ele encontrou o rei. No segundo, ele encontrou o homem vaidoso. No terceiro, ele encontra um homem rico ao qual conta as estrelas. Os adultos são decididamente muito estranhos. De fato, são muito estranhos. Além do mais, existem diversas cenas no filme e diversas partes interessantes, mas você só vai ver, assim como também existe no livro, que eu recomendo assistir se você assistir o filme e ler o livro. Bom, muito obrigada e até o próximo. Você vai morar no IML.